Sabia você, meu amigo, que Deus ainda fala? Agora quero te perguntar: você tem tido ouvidos para Ele? A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você e eu, individualmente, somos o templo, somos a igreja. E a Bíblia nos adverte a ouvirmos a voz de Deus. Eu quero te convidar a partir de agora a desenvolver esse sentido, a aguçar esse sentido chamado audição. Mas é a audição espiritual, é o ouvir, mas como disse o Senhor Jesus, o ouvir com o coração. Sabia você que os homens hoje, dado a vida corrida, agitada, estão ficando endurecidos? Estão tendo menos discernimento da voz de Deus do que os próprios animais? O profeta Isaías, no capítulo 1, ele nos disse: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. Estranho. Você já ouviu falar da história de Noé? A Bíblia disse que nos dias de Noé, toda aquela geração pereceu. Apenas Noé, sua esposa, 3 filhos e noras entraram na arca. Mas os animais tiveram ouvidos para a voz de Deus. 2 a 2 foram entrando na arca. Quem os aconselhou a entrar naquela arca? Quem os convidou? Claro que foi a voz de Deus. A voz de Deus falou ao ouvido dos pássaros, dos cavalos, do gado e de cada espécie de ave e de animais. Deus conseguiu colocá-los dentro da arca. Eles ouviram a voz do Criador, mas nós homens estamos ficando tão duros que dificilmente conseguimos ouvir Deus falar conosco. Estou lembrando agora de um episódio que aconteceu na Índia. Os repórteres, os noticiários acharam curioso o comportamento dos animais em um certo dia. Eles perceberam que o gado reuniu no meio do pasto e não queria ficar debaixo das árvores, nem nas encostas dos barrancos e montanhas. Os pássaros todos saíram estranhamente dos seus ninhos, telhados de casas, fendas de rochas, ninhos em árvores, e eles disseram: o que há de errado com a natureza? Parece que ela está em convulsão nervosa. 3 dias o gado não voltou para as encostas. Os pássaros voavam dia e noite, não voltava para o ninho. Sabe o que era aquilo? Era Deus, o Criador, falando dentro daquela natureza, daquelas criaturinhas que ele criou no início. Depois de 3 dias fora do ninho, das árvores, dos telhados, das fendas das rochas, depois de dias afastado das encostas dos barrancos e sem querer voltar para os currais, a Índia tremeu. Os currais caíram, as árvores desabaram, os barrancos desceram. Muitos homens morreram, mas os pássaros, o gado, a vida animal escapou porque ouviu instintivamente a voz de Deus falando dentro deles. É assim mesmo. Às vezes os animais têm melhor ouvido para Deus do que propriamente os homens. Te adverto no dia de hoje: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Deus que falou aos animais, entra na arca. Deus que livrou os animais na Índia de morrerem, serem esmagados pelos barrancos que viriam abaixo, pelas casas que desabariam, pelas árvores que seriam sacudidas pela tempestade. Ele ainda fala. Que Deus fale em seu coração
e te livre de muitos desmoronamentos nessa vida e te livre dos juízos que ainda há de visitar a humanidade, segundo as palavras da profecia. Os juízos, castigos de Deus virão sobre a terra, porque o povo criado por Deus, chamados filhos de Deus, obra-prima das suas mãos, tem virado as costas para Ele. Que Deus fale em sua alma e abençoe o seu coração em nome de Jesus. Amém.